Numa época em que o rock era formado por músicos virtuosos que compunham músicas e letras de difícil compreensão para as pessoas mais simples, 3 jovens pobres que tocavam apenas o básico ousaram fazer com que sua música fosse acessível a todos. Com muita atitude, lançando o conceito Faça Você Mesmo, os caras apresentou ao mundo o punk rock. Então hoje você vai conhecer a história do Ramones, os pioneiros do punk. Seja bem-vindo ao canal Rock na Veia. Eu sou o Gladson. E eu sou o Lucas. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal e também já deixa seu like no vídeo para não perder nossos vídeos que são postados toda semana. E se você quer conhecer mais sobre a história do rock e suas músicas, não deixe de conferir o programa Memórias do Rock, apresentado pelo nosso amigo Ivan da Luz na Rádio Metropolitana Litoral, que rola toda terça e quinta das 16 às 18 horas, contando histórias das músicas com um tema específico por semana. Não deixe de acompanhar o programa pelo site que está aparecendo aqui na tela ou baixe o aplicativo que está aqui na descrição. Tudo começou nos Estados Unidos no ano de 1974, mais precisamente lá em Forest Hills, no distrito de Queens. Douglas Coughlin, que tocava baixo e cantava, junto com o John Cummins, que tocava guitarra, decidiram criar uma banda. Então eles chamaram para a bateria o Jeff Rima, conhecido do Douglas. Há quem diga que o nome Ramone foi uma homenagem que eles fizeram ao produtor Phil Ramone. Mas a versão mais aceita é que os caras se inspiraram no Paul McCartney, que sempre que ia se hospedar no hotel, usavam um nome falso, Paul Ramone, para que ninguém reconhecesse ele ali. Os caras decidiram então que todo membro da banda deveria usar o sobrenome Ramone, para que fosse identificado como se fosse parte de uma família. Já nos primeiros ensaios eles estavam tentando tocar músicas de outras bandas, só que acabou não dando muito certo. Então eles decidiram fazer as suas próprias canções. Os caras eram bem limitados musicalmente, tanto que o Didi Ramone não conseguia tocar baixo e cantar ao mesmo tempo. E também da mesma forma o Joey não conseguia tocar bateria e cantar. Então os caras decidiram que o Joey seria o novo vocalista e que eles iriam atrás de novo baterista. Para a vaga de baterista, os caras fizeram vários testes no estúdio pequeno, onde trampavam um cara que era muito amigo deles, o Thomas. Antes de cada teste, o Thomas pegava as baquetas e mostrava para os candidatos como que eles deveriam tocar, como que era o estilo da banda. Mas ninguém gostava dos candidatos que apareciam por lá. Então, no fim das contas, eles resolveram chamar o próprio Thomas para entrar na banda e ser o novo baterista. O cara topou e ele assumiu o nome de Tommy Ramone. No dia 30 de março de 74, os caras fizeram seu primeiro show lá no Performance Studios, e depois disso eles também começaram a fazer shows em uma casa noturna, formando mais uma cena underground. No ano de 75 eles conseguiram seu primeiro contrato com uma gravadora, e esse contrato foi de 5 anos, então eles logo lançaram seu primeiro disco, o Ramones. Esse foi o primeiro disco de punk rock da história, ele que tem 14 músicas rápidas e curtas, e também tem um pouco mais de 29 minutos de duração. Além disso, ele também é considerado um dos discos mais influentes de toda a história do rock. Let's go! Hey, oh! Let's go! Hey, oh! Let's go! Hey, oh! Let's go! From this center, going to Taiwan. The kingdom is the landmarks. The big people. Finding at the factory. Generation me. We'll take to the factories. The big people. Hey, oh! Let's go! O ano de 77 foi bem intenso para os caras, que além de lançar 2 álbuns, ainda saíram em turnê pela América do Norte, fazendo vários shows e tocando até com o ídolo deles, que era o Iggy Pop. Nesse mesmo ano ainda, os caras fizeram vários shows na Europa, e na turnê britânica os caras fizeram 4 shows no final do ano, que vieram se tornar um disco ao vivo no futuro. No começo de 78, o punk estava de ressaca, até os Sex Pistols, depois que fizeram um caos lá nos Estados Unidos, terminaram com a banda. Mesmo com tudo isso, os caras lotavam todos os lugares que eles passavam, e o excesso de show estava exigindo muito deles. Por causa disso, a banda teve a sua primeira baixa, que foi a saída do baterista Tommy Ramone. O cara não aguentava o excesso de shows e as turnês longas que eles estavam fazendo, e por isso decidiu sair da banda. Pro seu lugar, os caras convidaram um outro baterista chamado Mark, que adotou o nome de Mark Ramone. O estilo e a competência do baterista se encaixou perfeitamente na proposta do novo disco da banda, já que os caras queriam fazer um disco mais comercial, só que sem perder aquelas características iniciais do Ramones.
Com as músicas mais longas que os discos anteriores, os caras lançaram o quarto álbum, que tinha 12 faixas. Se em 78 o rock contava para outras direções, o Ramones fez o caminho inverso e mostrou que eles podiam e sabiam fazer um rock acessível e de qualidade. Em 79 eles lançaram seu primeiro álbum ao vivo, aquele que foi gravado lá em 77. Ele também é considerado por muitos um dos 5 álbuns ao vivo mais importantes da história do rock. Esse álbum vem com 28 faixas, que inclui as músicas dos 3 primeiros álbuns deles, e nesse mesmo ano também eles participaram na intriga de um filme. Já em 1980, alguns conflitos começaram a provocar muita tensão na banda. Logo após o lançamento do álbum ao vivo, os caras chamaram um produtor famoso, Phil Spector, que já tinha produzido até o disco dos Beatles. Ele produziu esse novo álbum dos Ramones e foi muito demorado para ser feito, já que o Phil era muito detalhista. Só para ter uma ideia, o Mark chegou a comentar que esse foi o pior álbum do Ramones, já que ele foi muito bem produzido. Depois disso começou uma crise na banda, os caras se afundaram ainda mais nas drogas, seguindo o exemplo do Didi Ramone, que já usava heroína há algum tempo. Dizem até que quando eles não estavam gravando, os caras ficavam enchendo a cara. E o produtor chegava até a apontar arma na cabeça dos caras. No álbum seguinte, os caras começaram a assinar as músicas separadamente. E isso fez com que gerasse vários conflitos entre eles. O lado positivo desse LP foi que os caras conseguiram renovar a simplicidade que eles haviam perdido no disco anterior. Só que esses problemas continuaram até eles lançarem o seu próximo disco, que foi em 83. Uma curiosidade é que na capa desse álbum, o Mark ele tá na janela. Isso simbolizava que ele estava saindo da banda. Os caras tinham ficado um ano descansando para poder lançar esse disco, mas não resolveu nada, já que por causa das drogas o desempenho no álbum foi horrível. E o relacionamento entre os caras também estava péssimo. Só para você ter uma ideia, o Johnny e o Didi Ramone já não se falavam há um bom tempo. Ainda nesse mesmo ano, Johnny deu entrada no hospital depois que fraturou o crânio em uma briga. Ele teve que fazer uma operação e essa operação acabou salvando a vida dele. Já em 83, o Mark foi expulso da banda, já que ele estava com muito problema com as drogas e com o álcool. Com a saída do Mark, eles ainda tentaram com outro baterista, mas não deu muito certo, então quem entrou mesmo e ficou foi o Hit Ramone. Agora com o novo baterista, os caras entraram no estúdio para gravar aquele que seria o álbum de ressurreição da banda, e o Hit teve um papel importantíssimo para isso. Esse disco é uma homenagem ao Johnny, significa duro demais para morrer. Esse disco uniu novamente a banda e a deixou ainda mais forte. O LP saiu em novembro de 84 e com isso os caras ficaram mais tranquilos para poder trabalhar no disco seguinte. O Hit até chegou a gravar o novo álbum, só que antes mesmo do lançamento ele acabou abandonando a banda sem avisar ninguém. Os caras tiveram que cancelar 5 shows e, como eles estavam muito pressionados por perder um baterista nas vésperas do lançamento do álbum, eles tiveram que chamar às peças o novo baterista, o baterista do Blonde. Clem Burke, que era fã da banda, recebeu o nome artístico de Avis Ramones e chegou a fazer apenas 2 shows com a banda, já que essas 2 apresentações foram um desastre e ele acabou saindo. Ele até estava interessado e se esforçou, porém o estilo dele não combinava nada com Ramones. Foi aí que os caras resolveram chamar de volta o Mark, então em 87 ele voltou à banda, fazendo vários shows pela Europa e pela América do Norte. O novo álbum foi lançado em maio de 89 e os caras já tinham uma música que estava fazendo bastante sucesso tanto nas rádios como também na MTV.
Parecia que finalmente o Ramones teria o merecido reconhecimento comercial, mas após o término de uma turnê americana, o Didi Ramone resolveu sair da banda. O cara fez o seu último show em 89, sendo que de 84 a 89 ele tinha praticamente se livrado das drogas pesadas, tinha procurado ajuda de organizações como Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, sempre ajudado pela sua esposa Vera. Só que depois dele gravar esse álbum, ele parou de tomar os seus medicamentos, voltou a usar drogas e até terminou seu casamento de mais de 10 anos, e foi aí que ele resolveu sair da banda. Só que mesmo depois da saída dele, ele continuou ajudando a banda nas composições de algumas músicas e também na organização de alguns shows. Os integrantes então resolveram fazer alguns testes para ver se encontrava algum novo baixista para a banda. Só que os testes foram um completo desastre, já que a maioria dos candidatos estavam indo lá mesmo só para ver os integrantes do Ramones de perto. Depois de inúmeras audições, os caras então resolveram chamar o primeiro candidato que tinha comparecido, que era o Christopher. Ele tinha apenas 24 anos, e o cara recebeu o nome de CJ Ramone. O novo baixista trouxe novos ares ao Ramones, e com sua juventude, seu talento e toda a sua vontade, isso fez muito bem para a banda. Isso serviu até mesmo para unir um pouco a banda, afinal os fãs não aguentariam perder mais um membro da formação original. Com essa nova formação, os caras entraram em estúdio para gravar um novo álbum e logo em seguida já saíram para fazer várias turnês em vários lugares do mundo. E também foram convidados como artistas principais de vários festivais. Esse álbum é considerado por muitos o melhor trabalho dessa formação. E logo em seguida os caras já entraram em estúdio novamente para gravar outro álbum, só que dessa vez só de covers. Este foi um disco surpreendente, que tinha covers do The Who, do Creedence e tantos outros. No ano de 94, que os caras do Ramones descobriram que o Joey estava com câncer. Em 95, o Joey deixou claro que os Ramones iriam parar de fazer shows, já que ele estava ficando muito cansado e muito debilitado. Além da saúde debilitada do vocalista, outro grande problema que atrapalhava os caras era todos aqueles anos que eles estavam meio brigados, e também porque eles não tinham muita comunicação entre si. Apesar do fim da banda não ser oficializado, os caras comunicaram à imprensa que eles lançariam o último disco, e foi nesse clima que eles lançaram o disco Adiós Amigos. Do lançamento desse álbum até o fim da banda, os caras ficaram um ano fazendo vários shows para as principais cidades do mundo. Em fevereiro daquele ano, os caras gravaram um show em Nova York, que deu origem ao terceiro álbum ao vivo deles. Ele foi lançado no meio do ano de 96 e serviu para promover a participação deles no festival Lollapalooza. O último show dos Ramones aconteceu no dia 6 de agosto de 96, lá em Los Angeles. E entre vários convidados tinha lá o Ed Vedder, o Chris Cornell do Soundgarden e também o Didi Ramone. Os fãs ainda acreditavam numa possível volta da banda, só que no dia 15 de abril de 2001, Joey faleceu vítima de câncer e eliminou todas as possibilidades da banda voltar. Em 5 de junho de 2002, um pouco mais de um ano após a morte do Joey, Didi Ramone foi encontrado morto em sua casa. A polícia afirmou que ele morreu por overdose de heroína. Já o Johnny, que tinha descoberto em 97 que tinha câncer na próstata, infelizmente acabou falecendo em 15 de setembro de 2004. E essa foi a história do Ramones, que virou lenda e deixou seu nome registrado na história do rock, servindo de inspiração para outras grandes bandas. E não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e curta a nossa página lá no Facebook, o link está na descrição.